Distribuidora CE entra na fila das privatizações. Risco de desabastecimento elétrico aqui no país pelos próximos 2 anos está descartado. Renováveis representam oportunidade de integração energética na América Latina. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ultrapassa a marca de 5.000 agentes. Bom dia, eletricista. Estes são os destaques desta quarta-feira, 23 de novembro. Eu sou Bruno Eletricista e seja bem-vindo ao Papo de Eletricista Matinal que começa agora. De forma unânime, foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Goiânia decreto legislativo do vereador Elias Vaz, que determina a suspensão do contrato da Prefeitura Municipal com a empresa Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S.A. A argumentação do parlamentar é de que o contrato é lesivo ao poder público, pois mesmo sem trocar lâmpada sequer, a empresa receberia mais de R$560 mil e o custo anual com mão de obra é cerca de R$6,7 milhões. Além disso, o autor do decreto lembra que a Prefeitura mantém o Departamento de Iluminação com servidores que poderiam executar o serviço. Ele destacou que foram os funcionários do município que integraram uma força-tarefa de maio a julho deste ano e trocaram 18 mil lâmpadas em Goiânia. A medida foi adotada pela Prefeitura depois que o Ministério Público ameaçou pedir a cassação de Paulo Garcia, que teria descumprido o termo de ajustamento de conduta firmado em 2015 para promover a substituição das lâmpadas na capital. O líder do prefeito Paulo Garcia na Câmara, Carlos Soares, entende diferente. Para ele, não há irregularidades no contrato com a Citeluz e a Prefeitura de Goiânia. As energias renováveis, como a solar, a eólica, a hidrelétrica e a proveniente de biomassa, como o etanol e outros biocombustíveis, representam uma oportunidade de integração energética dos países latino-americanos em relação da complementariedade de suas matrizes, hoje fortemente baseadas na produção de energia hidrelétrica. Para atingir esse objetivo, contudo, será preciso superar barreiras para a produção de energia proveniente de recursos naturais em países da região, como a Argentina. A avaliação foi feita por Karina Guzovski, professora do Departamento de Economia da Universidade Nacional do Sul da Argentina, durante palestra na FAPESP Week Montevidéu. De acordo com a pesquisadora, a matriz energética da maioria dos países latino-americanos está baseada em hidroeletricidade e no uso de energias fósseis, principalmente o gás. Os países da região com maior participação das energias renováveis na geração de eletricidade, segundo dados apresentados por ela, são o México, seguido do Brasil e Uruguai. Já a Argentina está muito longe de atingir esse objetivo, comparou Karina. Abre aspas. A Argentina está muito abaixo da média de participação das energias renováveis na geração de eletricidade na América Latina e muito aquém do Brasil e do Uruguai. Fecha aspas. Ainda na opinião da pesquisadora, algumas das vantagens da integração energética dos países latino-americanos por meio das energias renováveis seria a geração de economia de escala para atrair investidores, além do aproveitamento das complementariedades entre os recursos renováveis dos países da região. Outra vantagem seria a minimização do problema de intermitência no fornecimento de energia em países como a própria Argentina, avaliou a pesquisadora. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata, afirmou que a perspectiva é de que o país não passe por nenhum problema de abastecimento de energia pelos próximos 2 anos. O principal ponto que justifica essa perspectiva é a redução da carga pela qual o país vem passando este ano. Segundo o último boletim de carga do Operador Nacional, referente a agosto de 2016, o acúmulo de demanda nos últimos 12 meses estava 0,4% menor do que em 2015. Já outra estatística sobre demanda, esta divulgada pela empresa de pesquisa energética, apontou que no acumulado de 9 meses em 2015, o índice é de queda de 0,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Há uma retração de 1,6% quando a base leva e considera os últimos 12 meses. De acordo com Luiz Eduardo, a estimativa é de que os reservatórios do maior submercado em termos de demanda e de armazenamento, Sudeste e Centro-Oeste, que representa cerca de 70% da capacidade do país, encerre o ano de 2016 com um nível pouco acima dos 30% do volume total. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encerrou o mês de outubro com 5.100 agentes.
um aumento de 57% em seu quadro de associados em relação a dezembro de 2015. Atualmente, o segmento de consumo representa cerca de 70% do total. Esse crescimento é atribuído principalmente à forte migração de consumidores livres e especiais para o mercado livre. No total, a Câmara de Comercialização contabiliza mais de 1.310 processos em andamento para os próximos meses, sendo que 84,5% dos consumidores são especiais. Atualmente, são 2.759 consumidores especiais e 775 consumidores livres, além de 1.227 produtores independentes, 186 comercializadores, 60 autoprodutores, 50 distribuidoras e 43 geradoras concessionárias de serviço público. Dos comercializadores registrados na Câmara de Comercialização, 3 estão habilitados para atuar como varejistas, representando 12 unidades consumidoras. Atualmente, outros 5 agentes estão com o processo de habilitação em andamento. A distribuidora de energia elétrica Light, que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro, tem apresentado números cada vez piores, o que aumenta o risco de a empresa não conseguir cumprir seus planos de investimento e obrigações financeiras, afirma um relatório de fiscalização da ANEEL, visto pela agência de notícias Reuters. Controlada pela mineira CEMIG, a Light também possui ativos em geração, mas tem enfrentado dificuldades financeiras crescentes, com elevado endividamento e um custo da dívida em alta, principalmente devido ao baixo desempenho do seu negócio de distribuição de energia elétrica. A empresa não consegue receber por cerca de 42% da energia entregue a clientes de baixa tensão devido a perdas não técnicas, geralmente causadas por gatos na rede, principalmente em regiões das favelas fluminenses, nas quais muitas vezes os técnicos da companhia mal chegam a entrar, temendo represárias. A situação é ainda mais difícil de ser administrada em um momento em que o estado do Rio de Janeiro enfrenta uma severa crise fiscal que levou o governador Luiz Fernando Pezão a anunciar um pacote de medidas para elevar a receita, que inclui aumento de impostos e o fim de programas sociais. A dívida bruta da Light atingiu no final de setembro 6,8 bilhões de reais, alta de 0,4% ante o fechamento do trimestre anterior. A estatal gaúcha CE, responsável pelo fornecimento de energia no Rio Grande do Sul, com ativos em geração e transmissão, deverá ser a próxima empresa do setor elétrico a entrar em uma fila de privatizações planejadas pela União e estados, afirmaram especialistas a Reuters ontem. O governo do Rio Grande do Sul apresentou na segunda-feira planos de federalização ou privatizar a CE como parte de uma série de medidas de reestruturação do estado em meio a uma enorme crise financeira, mas há pouca expectativa de algum esforço federal para salvar a empresa em um momento em que a União busca o contrário, incentivar privatizações, inclusive com a disponibilização do BNDES para realizar estudos e assessorar os processos de alienação de estatais. Para Castro, do GESEL, o FRJ, a grande favorita a uma eventual aquisição da CE na licitação seria a CPFL Energia, maior elétrica privada do país. A CPFL já administra uma distribuidora que também atua no Rio Grande do Sul, a Rio Grande Energia, e acaba de fechar a aquisição de uma outra empresa na região, junto à norte-americana AES, a distribuidora AES Sul. Castro afirmou ainda acreditar que seria possível vender a empresa por um valor interessante, mesmo com os constantes prejuízos sofridos nos últimos anos pela CE. E estas são as notícias mais relevantes das últimas 24 horas. Eu vou ficando por aqui, obrigado mais uma vez pela sua audiência, siga o Papo de Eletricista nas redes sociais e eu volto amanhã pela manhã. Aquele abraço e até mais.